Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos no período da igreja chamado Epifania, que significa manifestação. Jesus se mostra como o Salvador prometido, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E os milagres que Jesus fazia tinham esse propósito, mostrar de forma concreta que Ele era o Salvador. E hoje, na leitura do Evangelho, temos o primeiro milagre feito lá no casamento em Caná da Galileia, e diz assim o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11: Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Confessemos os nossos pecados cantando. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por onde Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
128. Salmo 128 fala da alegria que nós temos, porque Jesus está presente na nossa vida, e especialmente na nossa família. O milagre, Jesus nos salvou, sim, e o milagre é que Ele está presente em nossa vida. E o salmista diz: olha, como é feliz a pessoa e a família que tem Jesus junto de si. Nós somos felizes. Por isso, vamos ler o Salmo 28, o pastor lhe dá os versículos ímpares e a comunidade os pares, e o último versículo leremos em conjunto. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que crê no Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos para sobre Israel. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Isaías capítulo 62, versículos 1 a 5, onde o profeta fala de como é bom ter a presença de Deus em nossas vidas. Como é feliz aquele que tem a presença de Deus em sua vida. E nós, porque somos felizes, porque temos Jesus, juntos com o povo do Antigo Testamento, nós glorificamos a este nosso Deus que nos ama. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Assim tem a leitura do Antigo Testamento. Okay.
capítulo 12, versículos 1 a 11, onde o apóstolo Paulo lhe diz para nós que Deus deu dons para nós. E Ele nos deu dons para que nós hoje possamos honrar e glorificar ao nosso Salvador, colocando esses dons em prática juntos da igreja, e assim proclamarmos para o mundo inteiro que Cristo é o Salvador. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Assim termina a leitura da Epístola. Aleluia!
A leitura do Santo Evangelho escolhida para hoje encontramos em João capítulo 2, versículos 1 a 11, onde Jesus então está naquele casamento em Caná da Galileia e faz transforma aquela água em vinho, primeiro milagre de Jesus, e o evangelista João diz que ele fez isso para mostrar que ele era o Filho de Deus, o Salvador, e para que o pessoal daquela época e nós hoje crescemos de verdade que Jesus é o nosso Salvador. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Jesus, o Redentor, vinha
graça, a paz, o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Nós queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, João 2, 1 a 11, ressaltando o tema: Jesus manifestou a sua glória. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimado irmão e irmã da fé em Jesus Cristo, diz um estudo que o ser humano retém de tudo que aprende somente 10% do que lê, 20% do que ouve, 30% do que observa e 80% do que faz. Quer dizer, a gente aprende mais fazendo do que apenas observando. O ser humano, ele precisa do concreto para aprender e para crer também. E Jesus sabia disso. Os milagres de Jesus sempre foram para mostrar, para revelar que Ele era o Filho de Deus, o Salvador prometido, como diz João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Jesus manifestou a sua glória fazendo sinais. É importante que o primeiro milagre de Jesus foi feito dentro de um casamento. Casamento, sim, hoje está tão desprezado por todos, inclusive por muitos cristãos. Hoje a moda é ajuntamento, sem compromisso formal, sem a bênção de Deus. E Jesus vai no casamento, e ele mostra que isso é importante para a vida do cristão. Jesus foi convidado para o casamento, isso também é importante, pois hoje Jesus está meio deixado de lado na vida das pessoas, também na vida dos cristãos. Parece que hoje continua valendo aquilo que aconteceu na vida, na época em que Jesus veio ao mundo, e lá o evangelista Lucas diz o seguinte: não havia lugar para eles. Muitos não lembram de Jesus no seu dia a dia, não oram, não lê a Bíblia, participam um pouco das igrejas, nem das datas especiais Jesus é lembrado, e nem é convidado. O que diremos do Natal? O que diremos da Páscoa, onde só comem, bebem e não lembram de adorar Jesus? É interessante também que Maria, mãe de Jesus, tem uma função importante no casamento. É ela que vem preocupada a falar com Jesus, é ela que fala para os servos fazerem tudo o que Jesus mandasse. Talvez pareça que é uma questão muito banal esse milagre de Jesus. Tinha tanta coisa para fazer e ele vai transformar água em vinho. Mas tem uma coisa: Jesus aproveitou a oportunidade para mostrar a todos que estavam ali que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E Jesus não perdia oportunidades para salvar pessoas. Diz o versículo 11 assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória, nesse sentido, só é dada a Deus. Glória só é devida a Deus. Só Deus é o Deus glorioso, como diz o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Essa era a intenção de Jesus nos seus milagres, começando por esse em Caná: manifestar que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador que veio ao mundo. João capítulo 1 diz sobre Jesus, referindo-se a ele como verbo, assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus manifestou a sua glória fazendo sinais para que crescem nele. Desde que Deus criou o ser humano, ele tenta de todas as maneiras fazer com que o ser humano confie nele, creia no que ele diz. Começou lá no Jardim do Éden, quando Deus
disse para o ser humano que não era para ele comer daquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem dela eles morreriam. Era para os dois ter acreditado em Deus, era para os dois ter confiado na palavra de Deus. Nós não. Eles preferiram não crer no que Deus disse, e você sabe no que deu. E assim foi em toda a história da humanidade até hoje. Deus tentando de todas as maneiras fazer com que o ser humano acredite nele, na sua palavra, mas o ser humano preferindo acreditar em outras coisas, sem sentido, em vez de confiar no seu Deus. Lembro do povo de Deus que saiu do Egito, e lá vinha Faraó com o seu exército atrás deles. Eles pararam nas margens do grande mar vermelho, intransponível, e eles ficam apavorados de medo. Moisés chega para Deus e pergunta: Senhor, o que vamos fazer? E Deus disse: mande que o povo ande, marche. A função do povo era crer em Deus e marchar. A função de Deus era abrir o mar vermelho, simples assim. A nossa função hoje é crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador. O resto Ele vai fazer. Lembro também, depois de 40 anos de caminhada, o povo chega à terra prometida, e nesses 40 anos o povo deveria crer na palavra de Deus, quando Ele disse: olha, toda manhã vocês vão levantar, vai ter comida para vocês, toda manhã. Vocês não precisam juntar nada, não precisam economizar nada, vocês vão ter toda manhã. E toda manhã, nos 40 anos, tinha o maná que alimentava todo o povo. E agora chegou a vez do Salvador vir ao mundo, e o povo deveria crer no Salvador Jesus. E assim, Jesus, sabendo que é mais fácil não crer do que crer, além de Ele falar que Ele era o Salvador prometido, Ele precisava fazer os sinais e os milagres. Ele cura gente, Ele ressuscita mortos, Ele dá de comer à multidão com aqueles pãezinhos e peixes, Ele acalma tempestades, Ele anda sobre o mar. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus é desprezado, humilhado, Ele é trocado por Barrabás, um bandido, e Ele é crucificado. Mas Deus é tão bom e tão amoroso, que mesmo diante de uma rejeição tão terrível do seu Filho que veio ao mundo para salvar, Ele ainda transforma o sofrimento de Cristo na cruz em bênção e salvação para toda a humanidade, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estimado irmão e irmã na fé, Jesus manifestou a sua glória fazendo sinais para que cresce nele. Todos os sinais que Jesus fez são pequenos demais em comparação com o milagre que Ele fez na sua vida e na minha vida também. Ele morreu por nós na cruz, Ele pagou os nossos pecados, e Ele nos deu o maior presente, o perdão, a vida e a salvação eterna. Não tem milagre maior do que nós termos Cristo em nossa vida. Não tem milagre maior do que poder dobrar os seus joelhos quando você tem problemas, dificuldades, aflições, em oração, e aqui no coração sentir que o Senhor Deus está ao seu lado. Não tem milagre maior do que saber que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra quando Lázaro morreu? Lázaro era irmão de Maria e Marta, e ele morreu, e foram chamar Jesus, e ele demorou 4 dias para chegar lá na cidade, e Jesus disse para Marta assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Perguntou Jesus para Marta. Este milagre de Caná, bem como todos os milagres, bem como tudo que está registrado na Bíblia, está registrado ali
para que nós hoje creiamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que pela fé nele nós tenhamos uma nova vida, uma vida santa, bonita, dedicada a Ele, que entreguemos a nossa vida nas suas mãos e confiemos nele, para que pela fé em Cristo nós tenhamos a certeza que mesmo passando por esta vida e sofrendo a morte um dia, nós estaremos com Cristo no céu, o que é incomparavelmente melhor. Para que pela fé em Cristo, nós não vivamos para nós mesmos, não, nem para as coisas deste mundo, mas nós vivemos aqui para glorificar a Cristo, como nosso Senhor e Salvador, para nós glorificarmos a Cristo, com o nosso tempo, dons, habilidades, bens, ofertas, para que nós sirvamos a Cristo juntos da igreja e proclamemos para o mundo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não a salvação senão pela fé nele. Nós hoje não precisamos de milagres, nós temos a Bíblia, ela é tudo o que precisamos para crer, ela nos mostra claramente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Imagino agora Jesus olhando para mim e para você e perguntando como ele perguntou para Marta: você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Você crê que eu sou seu Senhor e Salvador? Que nós possamos sempre responder para Cristo assim: sim, Senhor, eu creio, ajuda-me sempre a ter mais fé. Eu creio, Senhor, que um dia estarei lá no céu, na tua presença, receberei de ti um grande abraço e ouvirei da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
nós te louvamos porque o Senhor veio ao mundo para estar conosco, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para ressuscitar e estar presente em nossas vidas. Nós cremos nisso, nós cremos na Tua palavra, cremos que a nossa vida está nas Tuas mãos, por isso estamos seguros, estamos animados e felizes, mesmo quando enfrentamos problemas e dificuldades, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que nós possamos todos os dias nos lembrar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele proverá tudo o que precisamos, que Ele está no controle de nossas vidas e que nós possamos te adorar, glorificar o Teu santo nome em nossa vida, através do nosso falar e agir cristãos. Que juntos na igreja possamos te servir para que mais e mais pessoas também possam ouvir falar de Cristo, possam reconhecer que Ele é o seu Senhor e Salvador e ter vida que só Cristo pode dar. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está presente em nossas vidas e isso nos dá felicidade. Continua conosco, nos protegendo, amparando e abençoando hoje e para sempre. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois será o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Só